Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar uma história muito interessante, mas que também precisou de muita fé para que ela acontecesse. Tá lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Certo dia, Jesus estava numa cidade que se chamava Carfanaum, e quando as pessoas que moravam nessa cidade souberam que ele estava lá, logo se reuniram até ele, formando uma grande multidão, porque as pessoas queriam ouvir aquilo que Jesus estava pregando. E o que aconteceu? Havia um homem naquela cidade que havia ficado paralítico, ele não podia mais andar. E ele tinha 4 amigos que queriam muito que ele fosse curado. Imagina algum amiguinho ou alguma amiguinha sua com algum problema e você quer muito ajudar. Era a mesma coisa que estava acontecendo nessa história. E aí eles decidiram então levar esse amigo paralítico, que não podia mais andar, até Jesus. Só que quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles não conseguiriam levar o amigo até Jesus para que ele fosse curado, porque havia muita gente e ele ficava num leito. E o que vocês acham que os amigos daquele paralítico tiveram? Será que eles pensaram assim: ah, vamos desistir, vamos voltar para casa, porque é muita gente, a gente não vai conseguir levar ele até Jesus. Quem sabe um dia a gente encontre com Jesus por aí e não tem uma multidão em volta dele, e aí o nosso amigo pode ser curado. Será que foi essa a postura deles? Não foi. Eles não desistiram e tiveram fé. E eles decidiram então bolar algum plano para que o amigo pudesse chegar próximo a Jesus. E o que eles fizeram? Eles decidiram abrir um buraco no teto do lugar onde Jesus estava ministrando, né, do telhado, e desceram esse amigo pelo buraco feito no telhado para que ele chegasse exatamente onde Jesus estava. E quando Jesus viu isso, ele ficou admirado com a fé daqueles homens e disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados, porque ele ficou admirado com tamanha fé. Mas aí o que aconteceu? Ali naquele lugar onde Jesus estava ministrando, havia alguns escribas assentados ali naquele lugar. E escribas eram mestres da lei, que sabiam muito sobre a palavra. E o que aconteceu? Quando eles viram Jesus falando que os pecados daquele homem estavam perdoados, dentro do coração deles, eles começaram a pensar: nossa, mas por que ele está falando isso? Por que ele está dizendo essas coisas? Ele é Deus para perdoar os pecados dos homens? E Jesus, que sabe tudo aquilo que passa no nosso coração e na nossa mente, falou para aqueles homens: por que vocês estão pensando essas coisas ao meu respeito? O que é mais fácil dizer para um pecador: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? E aí o que Jesus fez? Virou para o paralítico e disse: para mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra para curar, eu te digo, levanta e anda. E foi exatamente isso que aconteceu. Na mesma hora, aquele paralítico levantou do seu leito e começou a andar e foi embora para sua casa. E todos naquele lugar ficaram admirados com o que Jesus fez. Ou seja, aquele homem foi abençoado pelo poder de Jesus e foi abençoado pelos amigos que ele tinha, porque ele pôde contar com eles em um momento muito importante da sua vida, porque ele não podia andar. Então, como ele iria até Jesus? Não é verdade? E agora, para nós fixarmos muito bem essa história no nosso coração, para sempre lembrarmos, quando estivermos passando por algum problema ou por alguma situação que parece não ter solução, lembrarmos que Jesus sempre está pronto para nos escutar. E vamos aprender um versículo para que essa história fixe no nosso coração. Está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então, tudo aquilo que formos fazer, devemos acreditar que Jesus está nos escutando e que Ele vai nos responder se nós formos até Ele, como aqueles amigos levaram o seu amigo paralítico. Vamos falar o versículo mais uma vez? Marcos, capítulo 11, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Guardem essa história no coração de vocês e sempre se lembrem que Jesus está esperando cada um de vocês. É só nós irmos até Ele, porque Ele sempre estará de braços abertos para nos escutar.